parte 2, Igreja em Graça, maturidade cristã. Obrigado, Jesus. Sou o que sou pela tua graça. Me abro, Pai, plenamente para fluir, para que flua da minha vida o fluir do trono da graça, as águas cristalinas da palavra que restaura, que edifica, que dá vida e dá herança, águas do trono como a visão apostólica que o apóstolo Miguel Ângelo teve e trouxe no Réveillon deste ano para o Ministério Cristo Vive, para aqueles que se dobrarem à última reforma protestante. Viveremos no ano da restauração de tudo aquilo que o Senhor Deus valoriza. Eis-me aqui, usa-me, fala aos nossos corações, a minha suficiência vem de Ti, sou o que sou pela Tua graça. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Químio Lins Silva, meu amigo querido. Nós hoje chegamos a essa segunda parte do tema. Eu estava lendo uma resenha pessoal, que obrigado, capitão, sempre me manda. Eu estava maravilhado com tanta coisa, né, que Deus nos trouxe, só na introdução do tema, na semana passada. Pra você ter uma ideia, aqui na capa, ele já traz algumas frases, né, do conteúdo do livro. Ele diz assim: um povo maduro torna-se livre das amarras do mundo. Se você não tiver esse livro ainda, você pode adquirir com a Bispa Gilda, preço simbólico. Pela internet você tem a nossa livraria virtual. Faça isso e leia e faça releituras, que será muito importante, será um diferencial na sua vida. É claro que eu não chamaria você aqui só para ficar lendo o livro. Você tem esse material, graças a Deus, mas eu chamo você aqui a cada terça-feira, e quando eu digo eu, não eu, mas a graça de Deus comigo, é para que Deus trate conosco de maneira personalíssima, sermões temáticos de alguns toques retirados do livro. Por isso que é importante você ter também o seu livro. E já aqui na capa eu estava observando que tem algumas frases escondidas no livro. Então uma delas é: um povo maduro torna-se livre das amarras do mundo. Só a graça de Deus liberta da mesmice e da infantilidade espiritual. Lembra de uma palavra que eu tenho usado aqui? Mediocridade. É a mediocridade da carne, desse me dá, ao invés do dai, né? É a mediocridade da carne. As pessoas estão sempre querendo receber, e ele diz, ele te liberta dessa mesmice da carne, dessas repetições, dessas tendências tão mesquinhas da carne, né? E a terceira frase diz assim: a edificação do povo de Deus se dá pelo conhecimento da palavra de Deus. E chegamos àquele ponto, aqui na página 12, já no capítulo 1, quando o subtema é igrejas com atitudes infantis, e nós falamos de muitas situações, até falei um pouquinho de experiências pessoais, que às vezes a gente pensa, e tem que pensar mesmo, né? Que a igreja é maravilhosa, amém, é maravilhosa, mas nunca pense que por ser a igreja Cristo Vive, você está num lugar perfeito, e você está diante de pessoas perfeitas. Na carne, nenhum de nós. Você está num lugar perfeitamente aperfeiçoado, que busca a perfeição, e por isso nós nos sentimos perfeitos no Espírito. E, bispo, por isso que eu falo para você ficar atento. É o livro apostólico, é o que nasceu do altar, e aquilo que Deus vai trazendo a lume, né? Lembra, a palavra se renova de dia em dia. Então o esboço de um pregador é sempre um esqueleto, e ai dele, se ele não tiver de Deus, quando estiver sobre o altar, uma revelação continuada, para que ele, do esboço, possa sentir esse calor presente do trono da graça. Entende? Porque
Senão fica uma coisa muito mecânica, fica uma leitura e tal, então não é o ideal que seja, tá bem? Então está aqui meu esboço, até meu livro todo rabiscadinho, todo trabalhado, estudei bastante, já li e reli várias vezes, e para a glória de Deus, eu faço essa apresentação, essa introdução do nosso tema hoje, explicando aos espirituais, porque os carnais, desculpe, não me interessam, né? Os carnais, eles te deixam preocupado, e se você ficar preocupado, você não vai ter tempo de se ocupar. Quem vive preocupado, nunca vai ter tempo para se ocupar com nada, e eu estou aqui para me ocupar com os espirituais. Então essa explicação, embora pareça para os carnais, não é para você espiritual, para você entender mais ainda, e ficar mais tranquilo, mais seguro, gostar mais ainda de fazer das suas terças-feiras uma escola de capacitação e crescimento espiritual. E aqui na página 12, o apóstolo Miguel Ângelo, depois dessa leitura que nós fizemos na semana passada, quando ele fala a igreja dos Coríntios, não vou ler de novo, lá no capítulo 3, do versículos 1 ao 4, depois no 6, ele fala a igreja dos Coríntios sobre o leite, né, sobre a necessidade de amadurecer, e depois ele chama a atenção de novo, e o apóstolo, então, na página 12, ele diz: eu gostaria de esclarecer alguns pontos inspirados pelo Espírito Santo. Uma igreja de leite. Então ele diz, a igreja dos Coríntios, ela era ali nesse contexto que nós precisamos reavivar hoje, e alertar a igreja Cristo Vive, aqueles que querem realmente ser um diferencial nesta terra, aqueles que querem mostrar que Cristo vive de fato, não apenas usaram o nome Cristo Vive, tem que entender essa explicação, né? Entender essa carta aos Coríntios e puxar para a sua vida e corrigir, lembra? Usar a experiência para melhorar. E então ele diz, aquela igreja teria que buscar então um crescimento. E ele destaca duas palavras, ele fala imaturidade, confissão infantil e imperfeita, que leva as pessoas a ficarem girando, ficarem muitas vezes dando brechas para o inimigo usar. Eu comentei isso também na aula passada. Mas aqui na página 13, terceiro parágrafo, ele diz, é preciso que renovemos o nosso entendimento e que repreendamos as verdades de Deus para que cresçamos espiritualmente até atingir a estatura do varão perfeito. A igreja dos Coríntios, ela é uma das igrejas modelo. Estava ali o início do que hoje é igreja em termos de reunião congregacional, que não pode passar nem ser menor que a igreja, que somos cada um de nós, a nossa casa, o componente, sabe, os componentes, o corpo bem ajustado, que se chama noiva de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é a noiva. E essa igreja congregacional, essa igreja presencial, ela não pode ser apenas um estereótipo. Então, o que você vai constituir a igreja que você pertence. Porque às vezes a pessoa, olha, quem entra na igreja por causa de pessoas, sai da igreja por causa de pessoas. Se a pessoa não está bem, ela não vai estar bem em lugar nenhum. E aí ela põe a culpa em todo mundo. Ela diz, não vou, terça-feira que vem não vou mais porque hoje ligou o ar e ficou frio. Não vou mais no culto tal porque o bispo que prega fala pouco. Não vou no culto de terça porque o bispo que prega fala muito. Mas o problema está exatamente na pessoa, porque ela só vê defeitos, ela só vê problemas e ela só vê no outro. É porque ela está focada em defeitos e problemas, que ela não trata de si mesma. O apóstolo Miguel está dizendo aqui, é que a igreja dos Coríntios
era o modelo da igreja, eram pessoas convertidas, que já haviam sido tocadas pela palavra, mas que precisavam corrigir situações, que nós temos que trazer para o nosso dia a dia, e estarmos atentos, porque isso era carne. Veja só aqui na página 15, o apóstolo diz assim, desta carnalidade, entende? Porque eram comportamentos carnais. Ele diz, desta carnalidade desprende-se o fato de que é possível uma pessoa estar numa igreja, salva, escolhida, liberta do império de Satanás, e mesmo assim permanecer uma criança carnal. Quando eu comecei na igreja, e aí imagine, eu saindo de uma tradição que me massacrava, que não tinha me ensinado nada da Bíblia, tudo errado, e fui o filho da promessa da minha mãe, cresci ouvindo minha mãe dizendo, você vai ser o Daniel, o homem da ciência da palavra. Eu não via isso na lei, eu não via isso nos pregadores que valorizam só o estereótipo, mas eu vi isso aqui nesse ministério, um apóstolo que tem uma vida espiritual, irmãos, acreditem, né? Uma conduta ilibada, um comportamento que é admirado. Me lembro o bispo Feliz dizendo, quando foi para restabelecer as nossas igrejas ali na região dos lagos, logo que ele foi alugar um imóvel, e quando ele falou o nome do apóstolo, não precisa mais nada, não precisa de provar mais nada, não precisa nada, está aqui, assina o contrato, pode começar, pode fazer o que você quiser, abre portas. Essa é uma história, é um legado, isso é experiência. Imagine e aí a pessoa chega aqui na igreja, às vezes uma pessoa que está se deixando levar pela carne, ofende um, ofende outro, como aconteceu comigo, se eu tivesse deixado levar. Imagina, eu tinha um chamado desde o ventre da minha mãe, e eu descobri a graça de Deus, e eu me apeguei àquilo, e hoje cheguei aqui, agora bispo, agora está fácil que nada, ai de mim, se eu agora for dar ouvidos à carne de novo. A minha carne, desculpem, vou dar uma notícia para você, triste, que eu descubro toda hora, e tenho que descobrir para me arrumar, dar uma mexida, me organizar. A minha carne não melhorou nada, é uma sofredora, só sabe sentir dor, né? Só sentir dor. Falei isso na terça-feira passada. Por isso nós somos mais do que vencedores, porque o Cristo da carne também sentiu dor. Então, ai de nós, se nós ficarmos na carne. Aqui na página 15 o apóstolo fala isso. Então, pessoas libertas, pessoas escolhidas, pessoas que já tinham até ouvido a graça do próprio apóstolo Paulo, às vezes acontece no nosso meio. Não estranha, às vezes até uma pessoa que esteja numa terça-feira também. Não sei. E vem aqui para falar mal e vai. Não sei, Deus sabe. Deus é que sabe por que eu estou falando isso. Mas é assim. E nós? Deixa eu te falar uma coisa. A carne nunca acerta, irmãos. Guarde isso na tua cabeça. A carne nunca acerta. Mas se a carne nunca acerta, o espírito nunca erra. Então é buscar esse eixo do espiritual o tempo todo, Valéria, o tempo todo, o tempo todo. E quanto mais você perceber que os outros não estão no espírito, glória a Deus. Pare de reclamar e de querer às vezes brigar com outro que não está no espírito, dê glória a Deus. Continue você no espírito para você ser o modelo para o outro que não está no espírito. Quem sabe ele pega no tranco e esse tranco é você. Se for na carne, meu irmão, a pessoa acaba o culto aqui, às vezes eu falo, já aconteceu muito isso. Vai ali para trás falar mal do apóstolo, do bispo Daniel, da Cristo Vive, e depois vai embora. Desculpe, é com Deus. Aí é com Deus. Agora eu vinha no carro com a minha esposa, hoje tivemos um imprevisto,
esse horário de vir para a igreja, vocês não imaginam às vezes. Então, vocês sabem que a gente está usando o Uber nesse momento, e não tinha carro disponível, não sei o quê, e teve um momento a minha esposa, eu estou preocupado. Eu falei, amor, agora não. Sabe por quê? Porque nós não temos culpa. Nós estávamos desde cedo, mas tem uns motoristas que vão para a rua, parece que é só para perturbar a vida do outro, não quer ganhar dinheiro, porque ele fica 6, 7 minutos, depois cancela a viagem. E ainda o motorista agora que me trouxe, falou assim, cuidado, porque vai olhar depois, que às vezes ele diz que o passageiro não apareceu e o Uber ainda te cobra uma taxa. Eu falei, é? Eu vou colocar de novo para pagar em dinheiro, que eu tinha colocado para pagar no cartão de crédito. Já foi um alerta de Deus, tudo foi para Deus me alertar disso. Opa, vou tirar. Então, a minha esposa estava preocupada. Eu falei, amor, não. Sabe por quê? Porque nós fizemos tudo certinho desde cedo. Acordamos cedo, desde cedo, tá? Acordei muito cedo. Não vou ficar aqui falando, vai parecer que eu estou querendo me vangloriar. Não, mas muito cedo, estudando a palavra, nos arrumamos. Mas teve uma pressãozinha. Eu entendi que era espiritual. Eu falei, irmão, amor, agora não. Sabe por quê? Porque agora é com Deus. Você fez tudo certinho, você fez, pelo menos você tentou. Agora relaxa. Você está no espírito? Relaxa. Bispo, não, foi o demo. Eu tenho ensinado para vocês o que a minha filha me ensinou, a Dani. O dia que eu caí da escada, ela disse, eu falei, foi o demo. Ela falou, não, foi o dei mole. Não foi o demo, foi o dei mole. Para de botar a culpa no diabo, né? Então, às vezes, a gente dá uma vaciladinha, tá bem, vamos entender, tá bom. Deus já perdoou, na cruz do Calvário, está tudo perdoado, não vamos nos culpar, mas vamos consertar. Diga comigo, lembrei, se eu errar, vou me lembrar, eu não vou me culpar, mas eu vou me acertar. Entende? Se acerte. Assuma as consequências, porque tudo traz uma certa consequência. Acerte e avance. Avance. Está entendendo? Isso é maturidade, isso é crescimento. Isso é você entrar num eixo que precisava a igreja, mas diz que ela era uma igreja carnal. Essa palavra do original, o apóstolo, aqui no livro, na página 15, ele diz, é sarkion, do grego, koiné, é a palavra carnal, são pessoas dominadas pela carne. Atenção, eu sei que eu falo para muitos líderes locais, atenção, a nossa responsabilidade como líderes é ter muito cuidado, ter muito zelo com o altar, porque quando a pessoa está no altar, está falando para uma ovelha, tem que ser boca de Deus, não pode ser sarkion, não pode ser alguém dominado pela carne. Quer dizer que se a igreja dos Coríntios estava dominada pela carne, ou pelo menos a sua grande maioria, e Paulo manda esse aviso, nós temos muitas pessoas que vão estar ao nosso redor dominadas pela carne. Aí você que está no espírito, estava indo tão bem, você pega e se acha, num momento, se deixa levar pela carne e começa a discutir com outra pessoa que está na carne. Mas ele já está na carne. Você tem que dizer, eu, com a graça de Deus. Sabe? Serenidade, o que está na palavra. Senão, irmão, você entra nessa mesma loucura. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao 21, então, traz no texto, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Por que ela é loucura? Por que a cruz de Cristo, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem? Porque vão ver, às vezes, você ser afrontado, você sendo, às vezes, humilhado, e você não fala nada, e vão dizer, essa pessoa é doida. Então a
pessoa aqui uma vez, e aí acabou influenciando muito a liderança e tal, e levou lá uma mentira, que nós fazíamos aqui nas terças-feiras, um encontro chamado Café com Graça, e ficava ali a Marli e outras irmãs, acho que a Judinha já estava nessa época, anotando os nomes das pessoas que viriam para o culto, e passou esse pseudo-líder que hoje está num deserto, que eu amo, oro pela pessoa, está vivendo aí o deserto dele, e ele pegou e nos acusou, e disse que nós estávamos fazendo uma listagem para algumas coisas que até nosso apóstolo, imagine, amados, ele tem frustrações, claro, na carne da obra, que às vezes é complicado, até que as coisas se ajustem. Naquela época nós tínhamos tido recentemente uma situação numa quinta-feira que foi dramática, uma pessoa que ficava aí no meio, nos cultos de oração, impondo as mãos, depois estava fazendo uma reunião na sua casa, pegando dinheiro das pessoas, e foi um drama que o nosso apóstolo viveu. Logo depois veio essa mentira sobre a nossa vida. Imagina uma acusação dessas. E até que se tudo esclarecesse, eu imagino, entendo perfeitamente o nosso apóstolo com seu zelo, ele falou, vamos suspender o culto provisoriamente. Sabe quanto tempo o culto de terça-feira ficou suspenso? Cerca de 2 anos, né, amor? Cerca de 2 anos. Que às vezes eu preciso dizer isso, irmão, desculpe, eu preciso falar que eu estou aqui com maturidade, para que a igreja que vive seja madura. Porque durante esses 2 anos, eu e a minha esposa continuamos presentes, continuamos amando, entendendo a nossa liderança, nos submetemos, obedientes à palavra, entendendo que aqui é o nosso chamado para ombrear a família. E nós, o que fizemos? Nós demos tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo. Porque se o tempo fosse nosso, ele ficava. Ele não é, ele passa. Então dê tempo ao tempo. Como é que você dá tempo ao tempo? Como eu disse para minha esposa dentro do Uber, eu falei, calma, amor. Nós vamos chegar na hora, porque agora está com Deus. Calma. Não sinta culpa. Pior que a inevitável dor da perda é a dor da culpa. Então faça tudo o que você puder e um pouco mais. Faça o que Deus te der para fazer, porque o que Deus te der para fazer vai ser o melhor de Deus a cada dia. Porque senão você desiste no meio do caminho. Você imagina, nós ficamos 2 anos, quase 2 anos no banco. Nesse tempo tinha uma irmãzinha que ficava aqui no nosso meio, que era uma irmã batata, para você ter uma ideia, no meio aí, geral, não só na terça, mas era uma irmã batata. Não vou falar muito para você não fazer conta, vai parecer antiético, vai parecer que estou querendo dizer quem é. E ela foi uma das que dizia, era pastor na época, pastor, não, tem lá o meu terraço. A Marli e o João, sabe quem são, que são os mais antigos comigo, ouviram ela falar isso. Não fique perguntando para eles depois não, não é para ninguém saber quem é, isso não interessa, né? Mas é que é dramático, a gente vai lembrando, e a pessoa dizia assim, olha, você pode ir terça-feira lá para a minha casa, a gente faz um encontro lá no terraço. Pessoa carnal, sarquion. E alguém que estava ali, aquela pessoa dizia, você é doido, está aí 2 anos, já quase 1 ano e pouco, vamos lá para casa. Aí eu dizia, não, irmão, imagina, vou me reunir na terça-feira, achando que é de Deus, dar um conselho. Não, então a gente faz no sábado. Era assim mesmo, acredita, irmãos, muitos assédios. Tinha um dos pastores locais aqui do Rio de Janeiro, que não estão mais conosco, pessoas que eu falo aí, você pode acreditar, são pessoas que ou têm que se render à graça, vão comer o lodo, né, a lama da lei aí fora, e vão voltar se forem da graça, senão vão ser salvas, como pelo fogo, com madeira, palha e feno, porque só na graça tem ouro, prata e pedras preciosas, que é o material que quanto mais o fogo aperta em nós, mais a gente brilha. Não estou aqui hoje? Parece que bicho, você está aqui, você está se vangloriando, você está dando testemunhos. Não estou dizendo para vocês que se eu fosse ser mais um sarquion, eu estava hoje lá no terraço da irmãzinha.
Mas eu já tinha vindo de lá. Eu já tinha sofrido as agruras da carne. Eu já tinha sofrido a falta de conhecimento da lei. Até hoje eu sou afrontado, acreditem em vocês, se eu for contar das coisas de hoje, muita gente não vai aguentar, porque é para mim. Eu é que tenho que aguentar, tem coisas que eu não conto nem para minha esposa. Ai de mim se eu não aguentar. Eu aguento. Aguento, no espírito. Na carne não, Marli. Na carne eu vou querer dar soco e no meu braço nem está aguentando, que eu ainda estou me recuperando dessa mentirinha aqui. Imagina. Só se socar com a direita, é o problema. Não posso nem mais falar dos meus aprendizados, que eu dava soco no queixo. Aí, será que é por causa disso, né? Não é não, capitão, não é não. É porque eu dei mole, fui subindo a escada. E a escada não estava tão boa assim, o piso era liso e tudo mais. O que eu preciso dizer para você é que pessoa dominada pela carne, se ficar no altar, não vai edificar a vida de ninguém. Mas quem está no Espírito vai trazer conteúdo, vai trazer experiência com Deus, e vai dizer que foi chamado de louco muitas vezes, mas é para os que se perdem. Já não resta sacrifício. Quando Paulo fala aos Hebreus, já não resta sacrifício pelos pecados. Alguém conhece a graça de Deus, mas vive deliberadamente em pecado. Era o que estava acontecendo com a igreja dos Coríntios. Carnal, sarqueon, estava na carnalidade. Então, sabe o que diz? Destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos entendidos. Ah, bispo, eu não sei, você tem uma didática muito estranha, sabe? Uma didática, irmãos, eu sou eu, foi meu pai que me fez assim, meu pai do céu, ó, meu pai que me fez assim. Se alguém quiser, não conseguirá fazer outro. Ele quis assim. Ele quis. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Ó, os sábios, a inteligência dos entendidos. É forte isso, gente. É o texto que a gente vai encerrar o nosso tema hoje. Fique tranquilo. Vamos para a parte 3 na semana que vem. Mas é forte. Ele diz, onde está o sábio? Onde está o escriba? A gente vai voltar nesse texto, vou explicar. Claro, isso aqui carece uma exegese hermenêutica. Vamos ter que ficar provavelmente uma aula inteira nesse versículo para você ter uma ideia. Irmã Leda chega a estar com a mãozinha apoiada assim, né, irmã Leda? É isso aí, é muito conhecimento para a glória de Deus. Conhecimento do espiritual, conhecimento do trono da graça, conhecimento de Deus, sistema nervoso central adequado à palavra. Não é o sistema nervoso, não é o sistema central nervoso, é o sistema nervoso central. Não confunda sistema nervoso central com sistema central nervoso. Diga, eu sou um crente em Cristo Jesus, evangélico da graça de Deus, com sistema nervoso central no eixo. Porque senão, o sistema central fica nervoso. E eu viro mais um sarqueon. E diz que Deus destrói tudo isso. Se é um filho de Deus, é salvo como pelo fogo. Se é o ímpio, é ímpio mesmo. Já está destruído, já está julgado, já está condenado. Aí você pode fazer uma remissão em João 3, 16 a 18. Pode colocar aí no seu livro, na página 16, que na semana que vem a gente vai voltar a partir daqui. João 3, 16 a 18, não vamos ler agora, nem precisa, mas você vai entender quando o Senhor fala ali e diz, olha, o que não crê já está condenado, já está julgado. Deus amou o mundo dos salvos, o mundo ocumene, e deu a vida, e todos, por todos, nenhum vai se perder. Agora, uns com madeira, palha e feno, outros ouro, prata e pedras preciosas. O que não crê já está julgado, já está condenado. E o que crê não será julgado, já está salvo. Quanto à salvação, não será julgado, não tem mais julgamento. Ah, no dia do arrebatamento, uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Sim, os que já eram do inferno, só vão ter a segunda morte,
E tudo bem, o tempo do trato da carne, que essa carne não está resolvido. Mas o espírito, desde agora, os do ímpio já vão para o Sheol, para a antessala do inferno, e os salvos já vão para o seio de Abraão, que é a antessala do céu. Pro Hades. Pronto, ai, bicho. Tanto estudo, uma metralhadora, né, Cláudio? Ok, eu vou recomendar então o livro Os Quatro Mundos, do apóstolo Miguel Ângelo. Nós já estudamos esse ano, ou foi no finalzinho do ano passado, não me lembro. Os Quatro Mundos. Já tem até mensagem, eu acho, dele também na página de missões. Vale a pena você conferir. Encerramos aqui. Porque diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então nós cremos na palavra. Para o ímpio vai ser como loucura, para nós é conhecimento. Para nós é o ajuste do nosso sistema nervoso central. Para nós é a nossa transformação da mente de Romanos 12. É a plasticidade cerebral, como eu falei tanto no nosso tema anterior, quando eu tratei da Bíblia, e o poder emocional. Muito alimento sólido para hoje. Vamos degustar e voltaremos na próxima terça-feira com mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Del volente, né? Como diz nosso apóstolo Miguel Ângelo, se assim estiver nos planos de Deus. Hoje missão cumprida. Não foi o meu máximo nem o meu melhor, foi o melhor que Deus me deu. E assim, com uma igreja em graça e maturidade cristã, eu digo para você, não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais uma estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Eu sou o bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, a bispa Lídia. Essa foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual. Graça e paz. Obrigado, Jesus. Obrigado por este momento tão maravilhoso. Sairemos deste lugar com alegria e em paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho amado, sejam com todos aqueles que nunca mais deixarão se levar por essa existência carnal, por Sarkion, por uma igreja carnal, por situações carnais à nossa volta, mas seguirão com a visão de maturidade, uma igreja em graça com maturidade cristã. E o povo que vive estas verdades, diga amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, Os céus abertos, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar.
Glórias a Deus. Vitória. Graça e paz, queridos. Olá, queridos. Graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha. Nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.